Olá, seja bem-vindo à segunda aula do Workshop Personal Sênior e hoje vamos conversar sobre funcionalidade. Essa pirâmide com certeza ela é sua conhecida, eu coloquei aqui só para reforçar como que está o cenário, essa pirâmide do IBGE de 2017, a população idosa no Brasil. Vocês vão observar maior número de mulheres quando comparamos com os homens e um número maior de pessoas acima de 80 anos. Eu sempre reforço nos meus discursos que o seu olhar tem que ser a população de 70 e 80. É para esse público que vai estar o maior foco de atenção há alguns anos, porque é um público que vem só aumentando. E com isso vem a ideia sobre funcionalidade. Então, faça uma reflexão comigo. Sendo o envelhecimento um processo heterogêneo, como eu falei na aula anterior, quais são as possibilidades de classificação funcional do idoso? Quer dizer o quê? Não existe só duas situações. Ou a pessoa tem funcionalidade ou ela perdeu a funcionalidade. Nós temos diversos, eu posso dizer, diversos tons de cinza que vai paulatinamente conduzindo o idoso para a incapacidade física e até a imobilidade total, retenção no leito e morte. Então não é da noite para o dia, é um processo crônico, com perda sucessiva de capacidades e que, como profissional, você pode observar. Você pode intervir, você pode antecipar, você pode encaminhar para um outro colega, um geriatra, um fisioterapeuta e ter percepção sobre aquele domínio que está sendo prejudicado com o processo de envelhecimento. Por isso, uma avaliação funcional tem que ser bem feita, para que você consiga avaliar todos os domínios de forma de rastreio e contribuir para o idoso e sua família qual domínio precisa de mais atenção. E assim você vai trabalhar de forma interdisciplinar. Se você tem um domínio que é a cognição, que você está percebendo redução ao longo do primeiro ano de atendimento, você pode encaminhar para o geriatra, você pode encaminhar para o psiquiatra, você pode encaminhar para outros colegas que vão ter um outro olhar e contribuir. E você começa a ter atividades voltadas para aquele domínio. É assim que um especialista pensa. Ele não ignora os domínios e fica voltado só para o seu conhecimento. O nutricionista gerontólogo, numa entrevista nutricional, numa avaliação nutricional, ele não pensa só no que o idoso come. Ele pensa, inclusive, se o idoso está tendo competência para comprar o alimento. Essa é a diferença entre um generalista e um especialista. Essa é a diferença entre quem cuida de tudo, quem faz grupos especiais, então atende gestante, atende criança, atende diabético de 10 anos, de 15 anos de idade, cuida de emagrecimento, cuida do idoso. Se você está fazendo esse workshop é porque você quer se tornar um personal sênior. E para isso você está se organizando nos domínios que você deve aprofundar. E a avaliação funcional é um deles. Olha a imagem que eu vou mostrar sobre o espectro da funcionalidade. Essa é uma escala analógica. Ela tenta organizar visualmente o processo de incapacidade. Então eu tenho do lado verde a vitalidade, do lado laranja, amarelo, a fragilidade. São os dois polos da velhice, da fase que o indivíduo está. Ele pode ter vitalidade ou fragilidade. Ele pode ser robusto ou ele pode ser frágil. E no meio do caminho tem a situação intermediária, que eu conversei com vocês. Eu posso começar com o idoso robusto, 3 anos depois ele se torna pré-frágil, mesmo com a minha intervenção. Mesmo com a minha intervenção, porque pode ter algum domínio que tem uma doença crônica severa que o exercício físico não vai ter total condição de reverter aquela situação. O que eu devo fazer é cuidar dos outros domínios para que ele não se torne frágil. Quem é o idoso robusto? Separei para vocês uma parte da imagem para falar do idoso robusto. E aí vem um conceito muito forte. Idoso robusto não é aquele que não possui
doenças. Idoso robusto não é aquele que não possui doenças. Idoso robusto é aquele que pode conviver bem com aquelas doenças. Eu posso ter um idoso com diabetes, hipertensão e dislipidemia. Dirige, cuida dos netos, trabalha, cuida de si e cuida da casa. Então ele faz atividades básicas, instrumentais e avançadas. Tem participação social, mesmo com as patologias que ele possui. Posso ter um idoso sem nenhuma patologia? Posso. Não é comum. O normal é ter alguma complicação. Não é comum. Mas o fato de ter uma doença não impede que ele seja robusto. O próximo estágio, uma perda inicial de algumas atividades, nós temos o pré-frágil, ou o indivíduo que está em risco de fragilizar. Quer dizer, você já identificou nele uma sarcopenia, você já identificou nele alguma dificuldade, limitação física, ele tem algumas condições que ele permanece tendo as atividades básicas e instrumentais da vida diária, porém, ele tem pouca capacidade de se adaptar em atividades avançadas, como trabalhar, participação social em atividades externas. Ele está num cenário que ele cuida de si e cuida do ambiente. Se ele perder alguma dessas atividades, se ele perder alguma dessas capacidades, ele pode caminhar para a fragilização. E aí, o próximo cenário que a gente tem é o idoso senil, é o envelhecimento patológico. E dentro do envelhecimento patológico, eu tenho situações diferentes. Mas o que é o envelhecimento patológico? Ocorreu alguma perda de uma atividade instrumental ou de uma atividade diária. Quer dizer, esse sujeito, esse idoso, ele já precisa de um certo cuidado. Ele tem mais dificuldade para lidar com os desafios do dia a dia. Olha essa marcação que eu fiz na imagem. Observe a imagem. O objetivo é mostrar que dentro do processo de fragilização eu tenho ainda aquele que é frágil, mas que cuida de si. Que cuida de si. Ele tem a capacidade de tomar banho, ele tem a capacidade de fazer atividades do dia a dia, do cuidado da casa e do cuidado dele. Ele ainda é um idoso que consegue fazer uma gestão, mas se tiver uma queda, uma pneumonia, a chance dele evoluir para um estágio de fragilidade extrema é maior. E por fim, eu tenho o idoso frágil com perda de capacidade estabelecida, ele provavelmente já não tem as instrumentais e, em último caso, ele não tem a capacidade básica. E aí está numa situação de finitude, já está acamado, é o idoso, às vezes, que não tem até nem intervenção para o profissional de educação física, é bem voltado para a fisioterapia, é o idoso que é dos cuidados paliativos. Damos conforto, mas não tem mais como reverter o quadro. Ele chegou no estágio máximo de imobilização. Após conhecer todos esses estágios, você viu a importância de uma avaliação funcional bem feita, estruturada, sistematizada e com reavaliação frequente, para que você possa constantemente avaliar os domínios que estão sendo comprometidos ou os domínios que você está conseguindo melhorar para que o idoso evite caminhar para uma situação de fragilidade. A avaliação funcional do idoso, ela não é avaliar tudo o tempo inteiro. Eu posso ter uma avaliação funcional voltada para o cognitivo, eu posso ter uma avaliação funcional voltada para o físico. Tem um erro grave, que é falar avaliação física do idoso. Isso é um erro grave, porque a avaliação física, esse termo tão comum na educação física, né? Quer dizer, totalmente voltada para o contexto físico, algo que em alguns momentos exclui até os outros domínios. Então, de forma alguma, podemos fazer avaliação física no idoso. A avaliação física ela é um componente
da avaliação funcional, um componente da avaliação funcional. A avaliação física de academia, ela não tem a menor função para o idoso. Ela não contempla as necessidades do idoso. Então, fazer avaliação física, dobra cutânea, parquet, risco coronariano em alguém de 80 anos não faz o menor sentido. Então, quer se diferenciar? Entre no mundo da gerontologia, porque todos os gerontólogos trabalham com avaliação multidimensional que contempla todos os domínios da gerontologia, que é autonomia e independência, que são os domínios da funcionalidade. A avaliação funcional do idoso, ela tem um processo, ela tem que ter um tempo maior para que você possa buscar as informações nos diversos domínios. Então, se eu posso contribuir, desconstrua a avaliação física, medidas e avaliação que você aprendeu e repense a avaliação funcional do idoso como uma nova proposta para a sua intervenção de trabalho. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre as alterações fisiológicas do envelhecimento. Ok? Obrigado por participar e até lá!